E agora nós vamos falar ao vivo com o repórter WT, o nosso Williams Tavares, que vai trazer informações sobre as medidas que os hotéis aqui de Alagoas estão adotando diante dessa pandemia do coronavírus. Nosso querido WT tem informações para a gente aqui, vai nos atualizar. Cadê o nosso WT? Grande WT, nos atualize. Como é que está a situação então dos hotéis? Já estão fechados e não recebem mais hóspedes? É isso mesmo? Boa noite. Boa noite, Wilson Júnior. Boa noite para quem assiste ao Cidade Alerta. A ABIH tem recomendado a suspensão das atividades dos hotéis em Alagoas. E nós iremos conversar agora, Wilson, sobre este assunto com o secretário de Turismo e Desenvolvimento do Estado, Rafael Brito. Secretário, todos os hotéis irão fechar? Boa noite. Olha, boa noite Williams, boa noite Wilson. Não é uma determinação do governo, os hotéis não estão no decreto governamental que determina o funcionamento ou fechamento de algumas atividades da nossa economia, mas há um movimento dentro da associação, mas nenhum direcionamento para que os hotéis sejam fechados. Essa é uma decisão particular de cada empresário, dependendo de como é mais vantajoso economicamente para o negócio deles, se vai manter o hotel funcionando ou não. A gente, como governo, acredita que o hotel é um serviço essencial para a sociedade, uma vez que, por exemplo, pessoas internadas, o acompanhante precisa de um hotel, às vezes tem uma viagem, tem as questões logísticas, de abastecimento da nossa sociedade. Então, assim, o que a gente prefere é que tenha uma garantia de funcionamento de alguns hotéis. Não é bom para o Estado, não é bom para a nossa capital que fechem-se todos os hotéis e que a gente possa ter algum problema em termos de hospedagem num momento como esse. Secretário, em números, essa queda, a CDTU já tem os números a respeito dessa redução? Sem dúvida, a gente está esperando um impacto para o setor do turismo como um todo, não só para a hotelaria, de aproximadamente 1,2 bilhões de reais nesse período de crise e no pós-crise, porque o setor do turismo será um dos mais afetados. Após a crise do coronavírus, virá a crise da confiança, o que fará com que as pessoas só retomem suas viagens aos poucos. E a gente tem trabalhado muito isso nacionalmente, discutindo como poderá ser superado isso, uma vez que a gente, com o enfrentamento correto da crise do coronavírus, a gente possa estar liberando o nosso mercado para crescer mais uma vez e estar gerando emprego através do turismo. Secretário, sobre essa recomendação feita pela ABIH, o governo do Estado tem manifestado alguma interferência? Não, nenhuma interferência. Essa é uma opção, como eu já disse, pessoal de cada empresário. Eu reconheço que há uma queda vertiginosa no setor do turismo. Só em termos de voos, a gente tinha aproximadamente 28 voos em média diários em Maceió. Hoje a gente tem 2 voos. Então a gente reconhece que fica muito difícil manter todo o segmento aberto e funcionando, até porque todo mundo tem visto jornais e a determinação geral, inclusive da Organização Mundial de Saúde, é fiquem em casa. Então, se a determinação é essa, a gente não tem como acreditar que esse seja um momento de turismo, de estar recebendo turistas. Pelo contrário, é um momento de a gente estar se cuidando, olhando para dentro de si, cuidando da nossa família, para que isso passe e acabe de uma vez por todas, de forma decisiva, e cada um de nós possamos retomar a nossa vida normal, que é o que a gente está esperando. Qual foi o último contato, o que ficou definido, secretário, que foi conversado no último contato entre a CDTU e os representantes da rede hoteleira aqui do Estado? Olha, a gente tem tido contato constante, a ABIH tem feito alguns pleitos, inclusive em termos econômicos para o Estado de Alagoas e para outros estados do país. A determinação dos governadores principal e é a mais correta nesse momento é aguardar ver o que a União vai fazer para ajudar o segmento e os estados. Até agora pouco de concreto foi feito e proposto na questão econômica e a gente está aguardando, porque no momento de crise em outros países que já enfrentam a crise há mais tempo que o Brasil e até na mesma dinâmica de tempo e de curva epidemiológica, o governo federal desses países já deu uma resposta à economia, já injetou dinheiro na população, que é o que vai, durante esse período de crise,
manter a nossa economia viva e aquecida no limite que isso possa se acontecer. Então, os governos estaduais estão esperando saber qual o tamanho dessa ajuda para o governo estadual, para os municípios, e qual será o tamanho da ajuda que o governo federal vai dar ao empresário, seja ele micro e pequeno e os grandes empresários. Então está todo mundo ansioso por essa resposta para que a gente possa colocar tudo numa mesa, fazer um planejamento correto para que a gente salve primeiramente as vidas e depois os empregos e as empresas. Secretário, até nós comentávamos há pouco tempo sobre as questões econômicas. É claro que a saúde deve sempre ficar em primeiro lugar, mas uma recessão econômica se aproxima rapidamente. Olha, Williams, o mundo sofrerá as consequências dessa pandemia, não só na área da saúde, como também na questão econômica. O que a gente precisa fazer agora é planejamento, pensar como a gente vai acelerar a nossa economia, e quando eu falo não é só Alagoas, é Alagoas, o Nordeste, o Brasil e o mundo, para que isso seja o mais rapidamente superado. Tem muita coisa sendo colocada, tem muita ideia sendo posta. Amanhã mesmo a gente tem uma reunião por videoconferência com o Ministério da Economia para que os estados exponham as suas posições e as suas ideias em relação a isso. A ideia de Alagoas é colocar dinheiro na economia, colocar dinheiro na circulação através das pessoas de mais baixa renda, porque quem é de baixa renda não acumula riqueza, pelo contrário, quando recebe dinheiro, já coloca na economia através de compra de alimento, compra de material escolar, de bujão de gás, material de construção, enfim. Então é muito importante que a gente faça esse movimento, mantenha a economia aquecida para que a gente perca ao mesmo tempo a menor quantidade de vidas possível e a menor quantidade de empregos. Muito obrigado pelas informações. Agradecemos ao secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico do Estado, Rafael Brito. Voltamos ao estúdio. É com você, Wilson.